10 indícios de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades. Gêmeos, há algo se movendo na sua vida neste exato momento que você ainda não conseguiu enxergar por completo. Existe uma mudança silenciosa acontecendo, como quando as raízes de uma árvore antiga começam a se espalhar por debaixo da terra em direções que ninguém vê, até que um dia um broto novo rompe o solo e todo mundo se espanta com o que parecia ter surgido do nada. 10 indícios estão aparecendo ao seu redor agora mesmo. Não são coincidências. Não são ilusões criadas pelo desejo de que algo mude. São sinais verdadeiros de que o universo está reorganizando as peças da sua vida para abrir caminhos que há muito tempo pareciam fechados. Alguns desses indícios já passaram por você e talvez não tenham sido reconhecidos. Outros estão prestes a aparecer com uma forca que vai ser impossível ignorar. Mas todos carregam a mesma mensagem. Gêmeos está entrando numa fase de alinhamento profundo com oportunidades que pareciam distantes demais para serem reais. E quem aprender a reconhecer esses sinais vai descobrir que o caminho à frente não é tão incerto quanto parecia ser até poucos dias atrás. Preste atenção ao que vem a seguir, porque cada palavra que você vai ouvir foi pensada para este momento exato da sua vida. E o que você decidir fazer com essa informação pode mudar completamente a direção dos seus próximos meses. Indício 1. O primeiro indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades aparece como uma sensação estranha de que algo está por vir. Não é ansiedade. Não é medo. Não é aquela agitação mental que o geminiano conhece tão bem, quando a mente salta de pensamento em pensamento sem pousar em lugar nenhum. E algo diferente. Mais profundo. Mais quieto. Como a calmaria que antecede a chuva forte no campo, quando o ar fica parado, os pássaros se calam e toda a natureza parece prender a respiração esperando o que vem a seguir. Você, Gêmeos, está sentindo esse silêncio interior. E ele não é vazio. E cheio de preparação. Cheio de algo que ainda não tem nome mas que já tem peso e presença na sua vida. Essa sensação pode estar se manifestando de formas sutis. Talvez você tenha acordado nos últimos dias com uma disposição diferente, sem saber de onde ela vem. Talvez tenha olhado para sua rotina e sentido que algo ali não combina mais, como uma roupa que você vestiu durante anos e que de repente parece apertada em lugares onde antes cabia perfeitamente. Talvez tenha notado que as conversas que antes preenchiam as suas horas agora deixam um vazio, como se as palavras dos outros estivessem passando por você sem encontrar onde pousar. Isso não é ingratidão. Não é tristeza. E crescimento. Quando uma semente começa a germinar debaixo da terra, ela primeiro se expande para dentro antes de romper para fora. A casca se parte. O interior se reorganiza. E tudo parece confuso e desconfortável até que o broto encontra a direção da luz e entende para onde precisa crescer. Você está vivendo esse momento de reorganização interior. E a sensação de que algo está por vir é a prova mais clara de que a semente já rompeu a casca e está procurando a superfície. Muitas pessoas ignoram esse tipo de sensação. Acham que não é prática o bastante para merecer atenção. Acham que sentir não é o mesmo que saber e por isso descartam o que não conseguem explicar com lógica. Mas o geminiano que aprende a confiar nessa percepção interior descobre que ela é mais precisa do que qualquer análise racional. Porque a mente analisa o que já aconteceu. A intuição percebe o que está prestes a acontecer. E neste momento, a sua intuição está falando com uma voz que merece ser ouvida. Não lute contra essa sensação. Não tente defini-la com palavras antes que ela esteja pronta para ser nomeada. Apenas reconheça que ela existe. Que ela é real. Que ela está ali por uma razão. E que a razão vai se revelar com uma clareza que vai fazer você dizer: "Ah, era isso que eu estava sentindo. Era isso que estava chegando." Gêmeos que acolhe essa sensação sem pressa de entendê-la se coloca na posição exata para receber o que o universo está preparando. Gêmeos que a ignora ou a combate com racionalidade excessiva corre o risco de estar olhando para o mapa quando a paisagem já mudou. Indício 2. O segundo indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e o surgimento de conexões inesperadas com pessoas que parecem ter sido colocadas no seu caminho por algo maior do que o acaso. Nos últimos tempos, você pode ter notado que certas pessoas começaram a aparecer na sua vida de formas que desafiam a explicação lógica. Um antigo conhecido que entra em contato depois de anos de silêncio. Uma pessoa completamente nova que cruza o seu dia e diz algo que ecoa dentro de você como se fosse uma resposta para uma pergunta que você nem sabia que estava fazendo. Um convite que chega de uma direção inesperada. Uma conversa que começa sobre um assunto qualquer e termina revelando algo que muda a forma como você enxerga uma situação inteira.
Quando Gêmeos está entrando numa fase de alinhamento, o tecido das relações humanas ao seu redor começa a se reorganizar como os fios de uma teia que está sendo reconstruída por mãos invisíveis. Cada pessoa que aparece carrega consigo uma função específica neste momento da sua jornada. Algumas trazem informações que você precisava, mas não sabia onde encontrar. Outras trazem inspiração, aquele sopro de vento que reacende a chama de uma ideia que estava quase se apagando. Algumas abrem portas que você nem sabia que existiam. Outras servem como espelhos, mostrando aspectos de você mesmo que precisavam ser vistos para que o próximo passo pudesse ser dado. Pense numa floresta na primavera. Depois de um inverno longo e silencioso, a vida começa a voltar não de forma isolada, mas em rede. As abelhas aparecem porque as flores se abriram. As flores se abriram porque a terra aqueceu. A terra aqueceu porque o sol mudou de posição. Tudo está conectado. Tudo faz parte de um único movimento que parece aleatório para quem olha de perto, mas que revela um padrão perfeito para quem olha de longe. As pessoas que estão aparecendo na sua vida agora fazem parte desse padrão. Não estão ali por acaso. Estão ali porque a sua energia mudou. Porque o seu campo interior se reorganizou de uma forma que agora atrai conexões diferentes das que atraia antes. Você não é mais a mesma pessoa que era há 6 meses. Nem mesmo a mesma de há 3 meses. As mudanças foram tão graduais que você talvez não tenha percebido, mas o universo percebeu. E está respondendo e enviando pessoas que estão alinhadas com quem você está se tornando, não com quem você costumava ser. O erro mais comum que Gêmeos comete nesses momentos é filtrar demais. A mente geminiana é rápida e tende a classificar as pessoas antes que elas tenham chance de mostrar o que realmente carregam. Interessante ou desinteressante. Útil ou irrelevante. Compatível ou incompatível. Mas as oportunidades mais transformadoras da vida raramente chegam com aviso prévio. Raramente se apresentam dizendo eu sou a pessoa que vai mudar a sua história. Na maioria das vezes, elas vêm disparadas. Dentro de uma conversa que parecia casual. Dentro de um encontro que parecia acidental. Dentro de uma pessoa que, na primeira impressão, não parecia carregar nada de especial. Gêmeos, a orientação para este momento é simples: esteja aberto. Preste atenção a quem aparece. Não descarte ninguém pela aparência da embalagem. Dê tempo e espaço para que cada nova conexão revele o que realmente traz consigo. Porque entre as pessoas que estão chegando agora, há pelo menos uma que carrega uma chave que abre algo na sua vida que você nem imaginava que estava trancado. Indício 3. O terceiro indício e uma mudança na forma como você pensa sobre o futuro. Não estou falando de planos concretos, de metas escritas em papel ou de objetivos com prazo definido. Estou falando de algo mais sutil. Da forma como a sua mente se comporta quando você pensa no que vem pela frente. Até pouco tempo atrás, pensar no futuro trazia uma mistura de confusão e peso. O geminiano olhava para frente e via tantos caminhos possíveis que nenhum parecia o certo. Tantas opções que a mente girava sem parar, sem conseguir pousar em nenhuma decisão firme. Era como estar numa encruzilhada com 20 estradas diferentes, todas parecendo igualmente possíveis e igualmente incertas. E diante dessa infinidade de direções, a tendência era ficar parado, analisando, comparando, pesando cada alternativa até que a energia de agir se esgotava e sobrava apenas o cansaço de pensar demais. Agora, algo está diferente. Quando você pensa no futuro, uma direção começa a se destacar com mais força do que as outras. Não como certeza absoluta, mas como uma claridade suave, como aquele primeiro fio de luz que aparece no horizonte antes do amanhecer. A noite ainda está ali, mas a luz já é visível. E a luz aponta para um lado específico. Essa mudança não veio de uma decisão consciente. Veio de um processo que aconteceu nas camadas mais profundas da sua mente, onde experiências recentes, aprendizados acumulados e intuições silenciosas se juntaram para formar uma bússola interior que agora começa a apontar com mais firmeza. Pense no rio que nasce nas montanhas. No começo, a água se espalha por dezenas de pequenos cursos, sem direção definida, parecendo que nunca vai se tornar nada além de fios de água perdidos entre as pedras. Mas à medida que desce, os fios se juntam. Os cursos se encontram. E num determinado ponto, todos eles convergem num único leito que flui com força e direção para o vale. Os seus pensamentos sobre o futuro estão nesse ponto de convergência. Os fios soltos estão se juntando. As possibilidades que pareciam espalhadas estão começando a se alinhar. E você, mesmo que ainda não consiga ver o rio completo, já consegue sentir a força da corrente que está se formando. O geminiano que reconhece esse momento e age de acordo ganha uma vantagem enorme.
Porque quando a clareza sobre a direção aparece, mesmo que seja uma clareza parcial, a ação se torna infinitamente mais eficaz do que quando se age no escuro. Cada passo dado na direção certa vale mais do que 100 passos dados sem rumo. E essa direção, essa claridade sutil que está se formando na sua mente quando pensa no futuro, e a bússola que vai guiar os próximos meses da sua vida com uma precisão que há muito tempo não se sentia. Não ignore essa mudança. Não a trate como mais uma das muitas ideias que passam pela mente geminiana. Essa é diferente. Tem raiz. Tem peso. Tem a solidez de algo que não nasceu da fantasia, mas da experiência. Preste atenção nela. Dê espaço para que ela cresça. E confie que o rio sabe para onde está indo, mesmo quando você ainda não consegue ver o mar. Indício 4. O quarto indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e uma transformação silenciosa na forma como você se vê é. Não uma transformação dramática, como acordar um dia e se sentir uma pessoa completamente diferente. Mas uma mudança gradual, como o movimento das estações, onde cada dia parece igual ao anterior, mas quando você compara o início com o fim, percebe que tudo mudou. A imagem que você tinha de si mesmo está sendo atualizada. Crenças antigas sobre o que você é capaz de fazer estão perdendo força. Limitações que pareciam parte da sua identidade estão sendo questionadas por uma voz interior que diz: e se isso não for verdade? E se eu puder mais do que sempre acreditei? Essa mudança na autoimagem é poderosa porque tudo na vida de uma pessoa começa pela forma como ela se enxerga. Quem se vê é como incapaz não tenta. Quem se vê é como limitado não busca expansão. Quem se vê é como insuficiente não se permite receber abundância. E durante muito tempo, Gêmeos carregou uma imagem de si mesmo que não correspondia à realidade. Uma imagem construída por experiências passadas, por palavras alheias, por fracassos que foram transformados em definições permanentes em vez de serem tratados como episódios temporários. Você se disse tantas vezes que não era capaz de manter o foco, que acabou acreditando que falta de foco era parte da sua natureza. Ouviu tantas vezes que era disperso demais, inconstante demais, volátil demais, que essas descrições se tornaram espelhos distorcidos nos quais você se olhava todos os dias achando que o reflexo era real. Mas o reflexo não era real. Era uma versão incompleta. Uma fotografia tirada de um único ângulo que não mostrava a totalidade de quem você é. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você está começando a ver outros ângulos. Está percebendo que a sua natureza dual não é fraqueza, e capacidade rara de compreender múltiplas perspectivas. Que a sua curiosidade não é dispersão, e a mesma força que move os grandes inventores e descobridores a buscar respostas onde ninguém mais pensa em olhar. Que a sua necessidade de movimento não é inconstância, e a sabedoria de uma alma que sabe que a vida não foi feita para ser vivida num único lugar. Pense numa lagarta que viveu toda a sua existência rastejando. Ela se vê como uma criatura do chão. Leita. Limitada. Confinada ao que os pés podem alcançar. E aí chega o momento do casulo. E dentro daquele espaço escuro e apertado, tudo o que ela acreditava sobre si mesma se dissolve. E o que emerge não é apenas um corpo diferente. E uma identidade diferente. A borboleta não é uma lagarta que aprendeu a voar. E um ser completamente novo que descobre que sempre foi destinado ao voo, mesmo quando tudo o que conhecia era o chão. Você está dentro do casulo agora, Gêmeos. A velha identidade está se dissolvendo. E a nova ainda está se formando. E natural que isso cause desconforto. E natural que haja momentos de dúvida. Mas confie no processo. Porque o que está emergindo é uma versão de você que é mais verdadeira, mais inteira e infinitamente mais capaz de receber as oportunidades que estão se alinhando do que a versão antiga que você vai deixar para trás. Indício 5. O quinto indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e o surgimento de uma energia nova que parecia ter desaparecido há tempo. Não estou falando de energia física, embora essa também possa estar aumentando. Estou falando daquela energia vital, aquela força invisível que faz os olhos brilharem quando se fala sobre algo que importa, que faz o peito se encher quando se imagina uma possibilidade nova, que transforma o simples ato de acordar de manhã numa experiência carregada de expectativa em vez de peso. Durante um período que pode ter durado meses ou até anos, essa energia esteve baixa. Não apagada completamente, porque o fogo geminiano nunca se apaga de todo, mas reduzida a uma brasa fraca que mal conseguia aquecer os dias. A rotina cobriu essa brasa com cinzas de obrigações, preocupações, decepções acumuladas. E você se acostumou a viver com pouca chama, adaptando as expectativas ao mínimo, achando que talvez a vida fosse mesmo isso, um exercício de resistência em vez de uma experiência de descoberta.
o que está acontecendo agora é que o vento mudou. E quando o vento sopra sobre brasas cobertas de cinza, primeiro ele levanta a poeira. Tudo parece confuso por um momento. Mas logo a brasa se revela, vermelha e viva, e com mais um sopro ela se transforma em chama. Você está sentindo essa chama voltando. Talvez tenha percebido que certas ideias começaram a aparecer com mais frequência nos seus pensamentos. Projetos antigos que estavam guardados numa gaveta mental de repente parecem possíveis de novo. Vontades que você tinha classificado como impraticas ou fora do alcance começam a sussurrar que talvez não sejam tão impossíveis assim. Essa energia não é mania. Não é impulso passageiro. E o resultado de um processo de cura interior que você nem percebeu que estava acontecendo. Cada noite difícil que você atravessou foi uma camada de cinza sendo removida. Cada momento em que escolheu continuar em vez de desistir foi um sopro sobre a brasa. Cada pequena vitória que ninguém viu, cada manhã em que você levantou mesmo sem vontade, cada decisão de seguir em frente quando tudo dizia para parar, tudo isso foi alimentando a chama que agora está forte o suficiente para iluminar de novo. O geminiano com energia vital ativa e uma forca que transforma tudo ao seu redor. As conversas ganham profundidade. Os projetos ganham vida. Os relacionamentos ganham cor. E as oportunidades, que antes passavam sem ser notadas porque não havia energia para enxergá-las, de repente se tornam visíveis como estrelas que sempre estiveram no céu mas que só podem ser vistas quando os olhos estão abertos e dispostos a olhar para cima. Não desperdice essa energia. Não a gaste com coisas que não importam. Não a dilua em mil direções como o geminiano costuma fazer quando se sente vivo de novo. Desta vez, use-a com intenção. Direcione-a para aquilo que a sua intuição está apontando. Porque a energia sem direção e fogos de artifício, bonita mas breve. A energia com direção e o sol, constante, poderoso e capaz de fazer crescer tudo o que toca. Indício 6. O sexto indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e a dissolução gradual de padrões que se repetiam na sua vida como discos arranhados que tocam a mesma música sem parar. Você sabe do que estou falando. Aqueles ciclos que se repetem com rostos diferentes mas com a mesma essência. O mesmo tipo de frustração no trabalho. O mesmo tipo de mal-entendido nos relacionamentos. O mesmo tipo de promessa feita a si mesmo que nunca se cumpre. O mesmo tipo de momento em que você chega perto de algo bom e, de alguma forma, algo acontece que traz tudo de volta ao ponto de partida. Esses padrões não são castigo. Não são destino. Não são prova de que você está fazendo algo errado. São lições que se repetem até serem compreendidas. Como a mare que bate na mesma rocha dia após dia, não para destruí-la, mas para moldá-la na forma que precisa ter. E a forma que você precisa ter para receber as oportunidades que estão chegando exigia que certas arestas fossem aparadas. Certas durezas fossem amolecidas. Certas crenças fossem questionadas até não terem mais forca para se sustentar. O que você está percebendo agora, e este é o indício, e que esses padrões estão perdendo a forca. Situações que antes teriam desencadeado a mesma reação de sempre estão provocando respostas diferentes. Pensamentos que antes teriam girado em espiral sem fim estão encontrando um ponto de parada. Impulsos que antes teriam levado a decisões que alimentavam o ciclo estão sendo reconhecidos antes de serem seguidos. Não porque você se tornou perfeito, mas porque algo dentro de você aprendeu o que precisava aprender. Pense numa árvore fruteira que passou anos sem dar frutos. O dono rega, aduba, cuida, espera. E nada. As estações passam e os galhos continuam vazios. Até que um ano, sem nenhuma mudança aparente nos cuidados, a árvore se enche de flores e depois de frutos tão abundantes que os galhos se curvam sob o peso. Não foi que algo mudou por fora. A árvore finalmente amadureceu por dentro. As raízes finalmente alcançaram a profundidade necessária. O tronco finalmente se tornou forte o bastante para sustentar o peso da abundância. Você está amadurecendo dessa mesma forma, Gêmeos. Os padrões que se repetiam eram sinais de que certas raízes ainda não tinham alcançado a profundidade certa. Agora a alcançaram. E a repetição está perdendo o sentido porque a lição já foi absorvida. O que vem no lugar dos padrões antigos espaço. Espaço limpo, aberto, disponível para ser preenchido com experiências novas. E as oportunidades que estão se alinhando precisam exatamente desse espaço. Não poderiam entrar numa vida entulhada de repeticões. Não caberiam num espaço já ocupado por ciclos velhos. Mas agora que os ciclos estão se completando e o espaço está se abrindo, elas têm onde pousar. Têm onde criar raiz. Têm onde florescer.
Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Indício 7. O sétimo indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e uma mudança profunda na forma como você lida com o silêncio. O geminiano é naturalmente um ser de palavras, de movimento, de troca constante. O silêncio, para muitos geminianos, sempre foi algo a ser preenchido. Algo desconfortável. Algo que precisava ser quebrado com uma conversa, com um pensamento, com qualquer coisa que mantivesse a mente ocupada e o espaço preenchido. Mas algo está mudando. Nos últimos tempos, você começou a perceber que o silêncio não é vazio. E cheio. Cheio de coisas que só podem ser ouvidas quando a boca se cala e a mente desacelera. Cheio de respostas que estavam ali o tempo todo mas que eram abafadas pelo ruído constante dos pensamentos que nunca param. Essa nova relação com o silêncio é um dos sinais mais fortes de amadurecimento espiritual que o geminiano pode experimentar. Porque quando Gêmeos aprende a ficar em paz com a quietude, uma porta se abre que antes estava bloqueada pelo barulho. E atrás dessa porta está a intuição em estado puro. Não a intuição filtrada pela lógica. Não a intuição distorcida pelo medo. A intuição limpa, direta e surpreendentemente precisa que sempre existiu dentro de você mas que raramente encontrava espaço para se manifestar. Pense num lago agitado pelo vento. A superfície está cheia de ondas e o reflexo não se forma. Você olha para a água e só vê a distorção, fragmentos de imagens que não se completam. Mas quando o vento para e a superfície se acalma, o reflexo aparece com uma nitidez perfeita. O céu, as árvores, as nuvens, tudo se revela com uma clareza que as ondas tornavam impossível. A sua mente esse lago. E o silêncio e a calmaria que permite que o reflexo se forme. Que as respostas apareçam. Que a direção se revele. O geminiano que encontra conforto no silêncio descobre que as maiores revelações da vida não vêm em momentos de ação. Vêm em momentos de pausa. Não vêm quando a mente está trabalhando. Vêm quando a mente está descansando. Não vêm quando se busca. Vem quando se para de buscar e se permite apenas estar. Essa mudança não significa que você precisa se tornar uma pessoa silenciosa. A comunicação é parte essencial da natureza geminiana e sempre será. Mas significa que agora você tem acesso a uma ferramenta que antes não tinha. A capacidade de alternar entre o som e o silêncio. Entre a ação e a pausa. Entre o pensar e o sentir. E essa capacidade, essa flexibilidade interior, é exatamente o que você precisa para reconhecer e aproveitar as oportunidades que estão se formando. Porque algumas delas vão se revelar no barulho do dia a dia. Mas as mais importantes, as que realmente podem mudar a trajetória da sua vida, essas vão se revelar no silêncio. Naqueles momentos quietos em que a mente se acalma e algo maior do que o pensamento encontra espaço para falar. Indício 8. O oitavo indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades aparece na relação com o medo. Não é que o medo tenha desaparecido. O medo ainda está lá. Ainda aparece antes de cada decisão importante. Ainda sussurra razões para não avançar. Ainda aperta o peito quando você pensa em dar um passo na direção do desconhecido. O que mudou não é a presença do medo, e o poder que você dá a ele. Até pouco tempo atrás, o medo era o juiz final. Quando ele aparecia, você recuava. Quando ele falava, você obedecia. Quando ele mostrava cenários de fracasso, de ridículo, de perda, você aceitava esses cenários como previsões confiáveis e ajustava os planos de acordo, escolhendo sempre o caminho que parecia mais seguro, mesmo que fosse o caminho que levava a lugar nenhum. Agora, algo está diferente. O medo aparece e você nota. Você reconhece. Você sente o aperto no peito e a tensão nos ombros. Mas em vez de recuar automaticamente, você faz uma pausa. E nessa pausa, algo novo acontece. Uma parte de você, uma parte mais calma, mais antiga, mais sabia do que o medo, diz: eu sei que você está assustado, mas vamos mesmo assim. Essa mudança é monumental, Gêmeos. Porque a coragem não é a ausência do medo. E a capacidade de agir apesar dele. E você está desenvolvendo essa capacidade de uma forma que não desenvolvia antes. Cada pequena decisão que você tomou recentemente apesar do medo fortaleceu um músculo interior que agora está mais forte do que o reflexo de recuar. Pense numa nascente de água que tenta brotar numa encosta rochosa. A água empurra contra a pedra.
A pedra resiste. A água empurra de novo. A pedra resiste de novo. Isso acontece por dias, semanas, meses. Para quem olha de fora, nada está mudando. A pedra parece intacta. A água parece contida. Mas por dentro, em fissuras invisíveis, a água está encontrando caminho. Milímetro por milímetro. Gota por gota. Até que um dia a pressão se torna grande demais e a nascente rompe com uma forca que surpreende a todos, menos a água que sabia, desde o primeiro dia, que a rocha não era mais forte do que ela. A sua coragem e essa água. O medo e essa rocha. E o rompimento está próximo. Não num futuro distante. Agora. Nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai se encontrar diante de uma situação que exige coragem real. E pela primeira vez em muito tempo, você vai escolher avançar. Não porque o medo desapareceu. Porque você se tornou maior do que ele. E essa escolha, essa única escolha de avançar quando tudo dentro de você grita para parar, vai abrir uma porta que esteve fechada por tempo demais. E atrás dessa porta está uma das oportunidades mais significativas que o universo preparou para este momento da sua vida. Indício 9. O nono indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e a percepção de que certas coisas que você perdeu no passado não foram perdas, foram aberturas. O geminiano carrega na memória emocional uma coleção de coisas que não deram certo. Relacionamentos que terminaram. Projetos que falharam. Caminhos que foram interrompidos antes de chegarem a algum lugar. Oportunidades que escaparam entre os dedos quando pareciam tão próximas. E durante muito tempo, cada uma dessas memórias era revisitada com um peso de arrependimento, com a sensação de que algo precioso foi tirado e nunca devolvido. Mas agora, uma mudança sutil está acontecendo na forma como você olha para trás. Onde antes você via portas que se fecharam, agora começa a perceber que algumas daquelas portas precisavam se fechar para que outras pudessem se abrir. Onde antes via fracasso, agora começa a ver redirecionamento. Onde antes via perda, agora começa a ver espaço sendo criado para algo que ainda não tinha chegado. Essa mudança de perspectiva não é autoengano. Não é tentar encontrar o lado bom de coisas ruins para se sentir melhor. E uma compreensão genuína, nascida da experiência, de que a vida opera numa lógica que nem sempre é visível no momento em que as coisas acontecem. Pense numa plantação que precisa ser podada para dar frutos melhores. O agricultor que não entende o processo olha os galhos cortados no chão e sente que algo foi destruído. O agricultor que compreende sabe que cada corte está direcionando a energia da planta para onde ela precisa ir. Que os galhos que foram removidos estavam consumindo recursos que agora vão alimentar os frutos. Que a poda, embora pareça cruel, é um ato de cuidado que serve ao crescimento futuro. Você foi podado, Gêmeos. Repetidas vezes. E cada poda doeu. Mas olhando para trás agora, com os olhos de quem viveu o suficiente para enxergar além do momento imediato, você começa a perceber que cada galho cortado liberou energia para algo mais importante. Que cada porta fechada impediu que você entrasse num caminho que o teria levado para longe de onde realmente precisava estar. Que cada pessoa que saiu da sua vida abriu espaço para alguém que combina mais com quem você está se tornando. Essa compreensão não apaga a dor. As perdas continuam tendo o peso que tinham. Mas agora elas têm contexto. Têm propósito. E quando a dor tem propósito, ela se transforma em sabedoria. E a sabedoria, diferente da dor, não pesa. Ilumina. O geminiano que consegue olhar para o passado com essa compreensão ganha uma liberdade enorme. Porque deixa de carregar o peso do que foi perdido e começa a carregar a leveza de quem entende que nada foi em vão. Que cada experiência, mesmo as mais duras, estava construindo o caminho que leva exatamente a este momento. E este momento, Gêmeos, e o momento em que tudo começa a fazer sentido. Indício 10. O 10º indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e o aparecimento de uma paciência que o geminiano raramente experimenta. O geminiano é naturalmente apressado. A mente geminiana opera na velocidade do vento e quer que a realidade acompanhe. Quer respostas imediatas. Quer resultados rápidos. Quer que a distância entre o pensamento e a realização seja a mais curta possível. E quando a realidade demora, quando os resultados não vêm no ritmo que a mente espera, a frustração aparece como tempestade de verão, rápida e intensa. Mas algo está diferente agora. Uma semente de paciência que você não plantou conscientemente está germinando dentro de você. Não aquela paciência forçada, de quem morde o lábio e finge que está tudo bem enquanto por dentro tudo grita. Uma paciência genuína.
Uma compreensão real de que certas coisas precisam do seu tempo para amadurecer e que forçar o ritmo não acelera o resultado, apenas compromete a qualidade. Essa paciência está nascendo de um lugar profundo. Nasce da experiência acumulada de momentos em que a pressa estragou o que a espera teria aperfeiçoado. Nasce da percepção de que os melhores frutos da sua vida vieram quando você permitiu que o tempo fizesse o seu trabalho em vez de tentar substituir o tempo pela força da vontade. Pense numa semente de carvalho. Dentro daquela pequena bolota existe o potencial de uma árvore que pode viver séculos, abrigar milhares de criaturas e resistir a tempestades que derrubam árvores ao redor. Mas esse potencial não se realiza em semanas, nem em meses. Leva anos, décadas. E durante todo esse tempo, a árvore não está parada. Está crescendo, centímetro por centímetro, anel por anel, raiz por raiz. Não na velocidade que os olhos querem ver, mas na velocidade que a natureza sabe ser a correta. As oportunidades que estão se alinhando na sua vida operam na mesma lógica. Elas não podem ser apressadas sem serem diminuídas. Não podem ser forçadas sem perderem a integridade que as torna verdadeiramente valiosas. E a paciência que você está desenvolvendo agora é exatamente o que permite que essas oportunidades cheguem no tamanho certo, no momento certo, na forma certa. Não menores do que poderiam ser porque a pressa as colheu antes de amadurecerem. Não distorcidas porque a ansiedade as moldou à forca. Mas inteiras, completas, prontas para serem recebidas por um geminiano que finalmente aprendeu que esperar com presença não é o mesmo que esperar com passividade. E que a paciência, quando nasce da confiança e não do medo, é uma das forças mais poderosas que existem. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Gêmeos e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Indício 11. O 11º indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e uma sensação crescente de que você está sendo guiado. Não por uma voz que fala instruções claras no ouvido. Não por sinais escritos no céu. Mas por uma corrente sutil que parece estar levando você, passo a passo, em uma direção específica, mesmo quando você não planejou ir para lá. Você pode ter percebido que certas decisões que tomou recentemente, decisões que pareciam pequenas e insignificantes no momento, começaram a se conectar de formas inesperadas. Uma conversa que levou a um contato. Um contato que levou a uma ideia. Uma ideia que abriu uma possibilidade que você nem imaginava existir. Como se cada passo, mesmo os que pareciam aleatórios, fizesse parte de um caminho maior que só se revela quando você para e olha para trás. Essa sensação de estar sendo guiado não é fantasia. E o resultado de um alinhamento entre o que você quer, o que você precisa e o que o momento oferece. Quando esses três elementos se encontram, a vida ganha uma fluidez que parece mágica, mas que é simplesmente a consequência natural de estar no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa. Pense num pássaro migratório que viaja milhares de quilômetros sem mapa e sem GPS. Algo dentro dele sabe o caminho. Algo mais antigo do que a lógica, mais confiável do que qualquer instrumento, guia cada batida de asa na direção certa. Esse algo não pode ser explicado. Mas funciona. E leva o pássaro exatamente aonde precisa chegar, estação após estação, ano após ano, sem falhar. Você tem esse mesmo algo dentro de você, Gêmeos. Uma bússola interior que opera abaixo do nível da consciência e que está ativa neste momento com uma forca em comum. Ela não precisa que você entenda como funciona. Precisa apenas que você confie o suficiente para seguir os impulsos que surgem sem precisar de explicação lógica para cada um. A mente geminiana quer entender antes de confiar. Quer provas antes de dar o próximo passo. Quer um mapa completo antes de começar a caminhar. Mas o tipo de orientação que está operando na sua vida agora não funciona assim. Funciona por revelação gradual. Mostra o próximo passo, não o caminho inteiro. Revela a próxima curva, não o destino final. E pede que você confie que cada passo dado com intenção e abertura vai levar exatamente aonde precisa levar. O geminiano que aprende a caminhar com essa confiança descobre que as oportunidades não são algo que se busca. São algo que se encontra no caminho. Porque quando você está alinhado, o caminho e a oportunidade. E cada passo é simultaneamente uma chegada e uma partida para algo maior. Indício 12. O 12º indício e uma mudança na forma como você se relaciona com o que tem. Não estou falando de posses materiais, embora isso também esteja incluído. Estou falando de tudo o que constitui a sua vida neste momento.
Os relacionamentos que você tem. As habilidades que desenvolveu. As experiências que acumulou. Os recursos, grandes ou pequenos, que estão ao seu alcance. Até pouco tempo atrás, o olhar geminiano estava tão fixo no que faltava que não conseguia ver o que já existia. A mente passava mais tempo contando as ausências do que reconhecendo as presenças. Mais tempo lamentando o que não tinha do que usando o que tinha. Mais tempo planejando conquistar coisas novas do que extraindo o valor completo das que já estavam ali. Essa é uma armadilha sutil que muitos geminianos caem. A natureza curiosa e voltada para o futuro faz com que o presente pareça sempre insuficiente. Sempre aquém. Sempre apenas uma estação de passagem para algo melhor que está logo à frente. Mas o que está acontecendo agora e que os seus olhos estão se ajustando? E como quando você sai de um ambiente escuro para a luz do sol. No começo, tudo parece excessivamente brilhante e os olhos se fecham por reflexo. Mas à medida que se adaptam, os detalhes começam a aparecer. As cores se definem. As formas ganham contorno. E você percebe que a paisagem ao redor é muito mais rica do que parecia quando estava com os olhos semicerrados. Você está abrindo os olhos para a riqueza que já existe na sua vida. E essa riqueza não é pequena. Os relacionamentos que você tem, mesmo os imperfeitos, carregam profundidade que você não tinha percebido. As habilidades que desenvolveu ao longo dos anos, muitas delas sem perceber, formam um arsenal poderoso que você subestimou. As experiências que acumulou, incluindo as dolorosas, criaram em você uma sabedoria prática que não pode ser comprada nem ensinada. Pense num terreno que parece seco e improdutivo visto de cima. A superfície é árida. A terra parece morta. Mas quando se cava um pouco mais fundo, descobre-se que logo abaixo existe um lençol freático cheio de água limpa, pronta para ser utilizada. A água sempre esteve ali. O que faltava não era o recurso. Era a consciência de que ele existia e a disposição de cavar até encontrá-lo. Você está cavando agora, Gêmeos. Está indo além da superfície da sua vida e encontrando recursos que sempre estiveram ali mas que nunca foram acessados. E esses recursos são exatamente o que você precisa para transformar as oportunidades que estão se alinhando em resultados concretos. Não é preciso esperar ter mais para começar. O que você tem agora é suficiente. Mais do que suficiente. E a capacidade de reconhecer isso e usar o que tem com intenção e gratidão e o que vai diferenciar este momento de todos os outros em que as oportunidades passaram porque você achava que precisava de algo a mais para aproveitá-las. Indício 13. O 13º indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e uma transformação na forma como você se comunica consigo mesmo. O diálogo interno do geminiano é intenso. A mente conversa sozinha o dia inteiro, comentando, julgando, analisando, questionando cada decisão, cada sentimento, cada pensamento que aparece. E durante muito tempo, esse diálogo interno era dominado por um tom crítico. Uma voz que apontava falhas com mais facilidade do que reconhecia acertos. Uma voz que lembrava dos fracassos com mais frequência do que celebrava as vitórias. Uma voz que dizia você devia ter feito diferente muito mais do que dizia você fez o seu melhor. Esse tom crítico não é maldade. E um mecanismo de proteção que a mente geminiana desenvolveu ao longo da vida. Se eu me criticar antes que os outros me critiquem, a crítica deles vai doer menos. Se eu apontar as minhas falhas antes que alguém mais aponte, pelo menos não serei pego de surpresa. E uma lógica que faz sentido na teoria, mas que na prática cria uma companhia interna tóxica que mina a confiança, corrói a autoestima e sabota as oportunidades antes que elas possam se concretizar. O que está mudando agora é o tom dessa voz. Não que a voz crítica tenha desaparecido. Ela ainda está lá. Ainda faz os seus comentários. Mas agora existe outra voz ao lado dela. Uma voz mais calma. Mais gentil. Mais justa. Uma voz que diz está tudo bem, você está aprendendo quando a voz crítica diz você deveria ter sabido. Uma voz que lembra das vitórias quando a crítica insiste em repetir os fracassos. Uma voz que reconhece o esforço quando a crítica só enxerga o resultado. Pense numa horta que recebe sol e chuva na medida certa. As plantas crescem saudáveis, fortes, produtivas. Mas se o sol for demais, as plantas queimam. Se a chuva for demais, as raízes apodrecem. O equilíbrio e tudo. O seu diálogo interno está encontrando esse equilíbrio. A crítica, que como o sol forte, está sendo equilibrada pela gentileza, que como a chuva. E nesse equilíbrio, algo começa a crescer dentro de você que não conseguia crescer antes. Confiança verdadeira. Não aquela confiança barulhenta que se exibe para compensar a insegurança por dentro.
Mas a confiança quieta de quem se conhece, se aceita e sabe, com tranquilidade, que é capaz. Essa confiança e o terreno onde as oportunidades criam raiz. Sem ela, as oportunidades chegam e você não se sente merecedor. Chega uma oferta boa e a voz crítica diz isso não é para você. Chega uma possibilidade nova e a voz crítica diz você vai estragar tudo. E assim, uma a uma, as oportunidades são recusadas antes mesmo de serem experimentadas. Mas com a nova voz ao lado, a voz da gentileza, da justiça, do reconhecimento, a resposta muda. A oferta chega e a nova voz diz você merece experimentar. A possibilidade aparece e a nova voz diz você é capaz de lidar com isso. E assim, uma a uma, as oportunidades começam a ser recebidas em vez de rejeitadas. Começam a encontrar um gêmeos que diz sim em vez de não. Que avança em vez de recuar. Que confia em vez de duvidar. Indício 14. O 14º e último indício de que Gêmeos está se alinhando com novas oportunidades e talvez o mais poderoso de todos. E a sensação, cada vez mais presente, de que você está pronto. Não pronto no sentido de ter todas as respostas. Não pronto no sentido de ter um plano perfeito e um caminho mapeado do começo ao fim. Pronto no sentido mais profundo da palavra. Pronto como a terra que recebeu a chuva necessária e agora está fértil o bastante para receber qualquer semente. Pronto como o rio que percorreu montanhas e vales e agora se aproxima do mar com a forca acumulada de toda a jornada. Pronto como a manha que passou pela escuridão da noite e agora está prestes a romper em luz. Essa sensação de estar pronto não é arrogância. Não é a certeza cega de quem acha que nada pode dar errado. E uma paz interior que nasce da aceitação de tudo o que foi vivido e da compreensão de que cada experiência, cada dor, cada alegria, cada confusão, cada momento de clareza, tudo serviu para trazer você até este ponto exato. E este ponto é o ponto de partida para algo novo. Algo que não exige que você seja diferente do que. Algo que não pede que você tenha mais do que tem. Algo que simplesmente espera que você dê o próximo passo com a totalidade de quem você é agora. Pense na estação seca no cerrado. A paisagem parece morta. Os galhos estão secos. A terra está rachada. Quem não conhece o cerrado acha que a vida abandonou aquele lugar. Mas o cerrado sabe algo que os olhos não veem. Sabe que debaixo daquela aparência de morte, a vida está concentrada nas raízes, esperando. E quando as primeiras chuvas chegam, o cerrado explode em vida com uma intensidade que parece impossível para quem olhava a secura dias antes. Flores brotam da noite para o dia. O verde toma conta de tudo. Os rios enchem. Os pássaros voltam. A vida, que parecia ter ido embora, revela que nunca foi a lugar nenhum. Apenas esperava o momento certo para se mostrar com toda a sua forca. Você e esse cerrado, Gêmeos. A secura que você viveu não era morte. Era concentração. Era a vida se recolhendo para as raízes, acumulando forca, preparando uma explosão de renovação que só pode acontecer depois que o período de espera cumpriu o seu papel. E as primeiras chuvas estão chegando. Os indícios que você ouviu aqui hoje são as primeiras gotas. Gotas que anunciam que a estação mudou. Que o tempo de espera está se completando. Que a vida que parecia adormecida está prestes a se manifestar com uma forca e uma beleza que vão surpreender até você mesmo. Não lute contra esse processo. Não tente acelerá-lo além do seu ritmo natural. Não duvide dele porque os resultados ainda não são visíveis a olho nu. Confie. Confie como o cerrado confia na chuva que sempre vem. Confie como o rio confia no mar que espera. Confie como a semente confia na luz que encontrará quando romper a superfície da terra. As oportunidades estão se alinhando. Você está pronto. E o momento é agora. Gêmeos, você ouviu 14 indícios. 14 sinais de que algo profundo está se movendo na sua direção. Não sinais vagos ou promessas sem fundamento. Indícios reais que você pode reconhecer na sua própria vida se tiver a disposição de olhar com honestidade e coragem. A sensação de que algo está por vir e a natureza confirmando que a mudança já começou. As pessoas que apareceram não cruzaram o seu caminho por acaso. A direção que começa a se formar nos seus pensamentos sobre o futuro e a bússola se calibrando depois de muito tempo desalinhada. A transformação na forma como você se vê está criando espaço para uma versão mais verdadeira de quem você é. A energia que voltou e a chama que vai iluminar os próximos passos. Os padrões que perdem forca estão liberando o espaço que as oportunidades precisam para entrar. O silêncio que deixou de ser inimigo se tornou aliado. O medo que perdeu o controle abriu as portas que mantinha fechadas. As perdas que ganharam sentido se transformaram em sabedoria.
A paciência que nasceu está protegendo a qualidade do que está por vir. A sensação de ser guiado confirma que você não está sozinho nesta jornada. O reconhecimento do que já tem revela que os recursos estão prontos. A voz interior que se tornou mais gentil está construindo a confiança que as oportunidades exigem. E a certeza de estar pronto e o sinal final de que tudo convergiu para este momento. Nada disso e acidente. Tudo isso e o resultado de uma jornada que poucos teriam a forca de completar. Cada noite difícil, cada momento de dúvida, cada decisão de continuar quando seria mais fácil parar foi preparando o terreno para esta colheita. Gêmeos não foi feito para vidas que se repetem sem sentido. Não foi feito para oportunidades pequenas demais para o tamanho da sua alma. Não foi feito para se contentar quando algo dentro de você sabe que existe mais. O que está diante de você agora é irreal. E tangível. E possível. E a única coisa que separa você dessa realidade nova é a decisão de dar o próximo passo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.